Há 2 semanas fui convidado para ir ao Esta Manhã da TVI falar sobre o mercado imobiliário de luxo. No vídeo de hoje vou reagir a esse segmento, dar alguns insights sobre a minha participação e complementar aquilo que disse com alguma informação relevante. Esta oportunidade, na verdade, surgiu de forma completamente inesperada. Estávamos numa sexta-feira e eu recebo uma mensagem no meu Instagram da direção de produção do programa, do Esta Manhã, a perguntar se na segunda-feira eu não queria arranjar uma casa de luxo onde eu e a Iva Domingos fôssemos falar sobre o estado atual do mercado, as minhas opiniões e perspectivas. Só que lá está, havia esse desafio de arranjar uma casa única e distintiva de sexta-feira para segunda, que é um feito extremamente complicado no mínimo. Então aceitei o convite, mas disse-lhes que ia ser extremamente difícil, ia tentar, mas que não garantia nada. E ao final do dia acabei por lhes transmitir que não tinha conseguido. Fiquei a pensar então, até domingo à tarde, que esse segmento tinha ficado sem efeito e que tinha deixado de passar a oportunidade completamente ao lado. Até que me dizem: João, não arranjámos a casa de luxo, mas na mesma gostávamos que viesses cá amanhã de manhã para o programa. E pronto, acabámos por ter uma conversa relativamente curta sobre o mercado imobiliário de luxo, algo a rondar os 6 minutos, em que abordámos vários pontos, mas não deu de todo para aprofundar bem as questões que me foram colocadas, apesar da conversa ter sido extremamente bem guiada pela Iva Domingos. Eu não sabia de todo o que é que me iam perguntar, foi uma conversa completamente natural, sem guião, expressei algumas opiniões e outros factos que me iam ocorrendo ao longo da conversa. Antes de começarmos a ver, já sabem, sigam pelo Instagram se quiserem ir acompanhando a minha vida e é atualmente a melhor forma que existe para apoiar este canal a crescer. Bem-vindo, João Zoio. Vamos então falar deste mercado imobiliário. O João está neste ramo já há algum tempo e fala dessa experiência. Como é que se tem comportado e se comportou, agora que estamos prestes a sair de um ano de pandemia, o mercado de luxo em Portugal? O mercado de luxo em Portugal, na pandemia, teve assim uma grande travagem por causa da incerteza que se avizinhava ali durante quase um mês. Bem, eu estava nervosíssimo e um bocado dramático neste início. Com stand-by, a ver o que é que acontecia. O mercado estrangeiro, o mercado nacional, porque aliás 70% dos compradores de casa em Portugal são portugueses, muito ao contrário daquilo que as pessoas pensam. Pensar. Exatamente. Aquilo que eu queria dizer era que 70% das transações em Portugal são feitas por portugueses. O que aconteceu com este nicho de mercado neste período foi que durante algum tempo, com as restrições de viagem, com o medo e a instabilidade que se sentia na altura, deixaram de se fazer visitas, deixaram de se mostrar casas. Isso obviamente refletiu-se quase que num congelamento do mercado, que é algo que eu nunca tinha experienciado. Passámos por uma fase em que ninguém queria estar com ninguém por medo e isso obviamente impediu um bocado a nossa atividade. Apesar disso, num cômputo geral, quem adquire bens de luxo não deixa de o fazer numa crise. São pessoas que vão ter sempre poder de compra e os ciclos económicos não prejudicam o seu estilo de vida. Curiosamente, este ano, a Remax Collection, que é o segmento de luxo da Remax, teve o seu melhor primeiro semestre de sempre, com mais de 600 milhões de euros em vendas. Que tipo de clientes no mercado de luxo, para além dos portugueses que já falou, não sei se a percentagem no mercado de luxo também é de 70%? Creio que a estatística não se afaste muito dos dados que são do mercado global, mas temos muitos franceses, especialmente ingleses. Já tivemos mais chineses em outros tempos. Os vistos gold. Exatamente. Também. Não falei dos brasileiros, que também representam uma fatia significativa de compradores internacionais. Aliás, que ainda estão ativos até o final do ano. É interessante a Iva ter referido aqui esta questão dos Golden Visa, que por si só é algo controversa, mas curiosamente as maiores subidas de preço deram-se nos distritos sobre os quais o visto Gold não teve tanta incidência, mas isto é um tema que dá pano para mangas para um vídeo inteiro e se quiserem hei de o fazer no futuro. Se calhar a procura agora também vai aumentar? Precisamente. Se a procura vai aumentar, eu diria que cada vez mais, com uma tranquilização de toda a gente desta situação, com a estabilização dos mercados, com o aumento do número de transações que esteve congelado durante algum tempo, é
é normal que comece a haver uma retoma desta procura, especialmente internacional, que durante muito tempo esteve parada por causa das restrições das viagens, e ainda temos algumas restrições dos Estados Unidos que representavam também. Exatamente. Na verdade, sinto que esta procura tem vindo a variar consoante as fases da pandemia que vamos ultrapassando. As taxas de juros consistentemente baixas, o fortalecimento da confiança dos compradores, o aumento do número de transações a valores mais elevados e as medidas de estímulo económico feitas para combater os efeitos negativos da pandemia contribuíram e vão continuar a contribuir para que haja um aumento do número de transações e do valor das residências prime. Há muita liquidez, as taxas de juros continuam baixas, a inflação ainda está perto de nula e isso cria o ambiente perfeito para um investimento imobiliário. Esta próxima pergunta, fiquei verdadeiramente orgulhoso da forma como lhe respondi, desde a introdução que fiz, depois ao desenvolvimento, ficou muito bem estruturada e passou por completo aquela que é a minha ideia de uma casa de luxo. O cliente de um mercado, de uma casa de luxo, o que é que procura quando contacta? O que é que procura nessa casa? É o espaço, é a qualidade dos materiais, é o pedigree, é a localização ou é tudo isto? Uma casa de luxo é muito mais do que uma fachada bonita. Uma casa de luxo engloba áreas premium, engloba uma localização premium, materiais de construção e qualidade de construção premium, acabamentos premium e, portanto, tudo aquilo a que uma pessoa vê muito lá fora. Cá em Portugal cada vez mais se tem vindo a observar uma maior atenção ao detalhe nesta construção moderna e sinto que os franceses têm um gosto ligeiramente diferente, mais clássico, mais traça antiga, mas ainda assim com interiores modernos. Já os portugueses têm vindo a observar que tendencialmente querem coisas mais modernas, coisas como estão a ser construídas em Val do Lobo, na Quinta do Lago, em Cascais, na Quinta da Marinha. Faltou aqui falar das comodidades, portanto, áreas comuns, piscinas, spas, campos de golfe, ténis, ginásio, por aí fora. E em Lisboa temos zonas específicas, acredito que sim, e que estão bem identificadas, onde esses imóveis são mais caros. Quais são as zonas mais caras de Lisboa e porquê? As zonas mais caras de Lisboa, Santo António, é uma delas e é onde têm vindo a surgir mais projetos singulares, coisas que muitas por via da reabilitação urbana, peças únicas. Aqui a Iva falou em zonas caras, mas há uma certa distinção entre aquilo que é caro e aquilo que é de luxo. Ou seja, uma casa de luxo provavelmente é cara, mas uma casa que é cara não tem necessariamente de ser de luxo. Por exemplo, o Santo António, que foi esta freguesia que eu mencionei, onde fica a Avenida da Liberdade, a Rua Castilho, a Rua Rodrigo da Fonseca, é uma zona cara, tem alguns produtos de luxo, mas eu diria que a maioria não é. O hub das casas de luxo são aquelas urbanizações no Algarve, de que também falo aqui, a Quinta do Lago, Val do Lobo, temos Cascais e Oeiras, na Quinta da Marinha, por exemplo, algumas zonas em Lisboa também, no Restelo, são todas estas zonas onde se transaciona maioritariamente este tipo de imóveis. Porquê essa zona, João? Porquê Santo António? Porquê Santo António? O que é que Santo António tem, a freguesia, que faz com que o preço do metro quadrado tenha subido e seja tão procurado? Esta pergunta apanhou-me completamente de surpresa, acho que dá para perceber. Historicamente, eu diria que é uma zona que... Para além de central, não é, obviamente? Exatamente, é muito central. Extremamente central. Não tem uma vibe tão de bairro como muitos outros sítios têm, que não é mau de todo, é só um tipo de procura diferente. Diria também que, lá está, tem sido a localização escolhida pelos promotores imobiliários para haver que tem tido uma maior dinamização a nível de nova construção. Portanto, creio que tem sido a oferta que tem ditado esta procura mais pela zona. É central, é onde estão todas as lojas de luxo, é onde se criou aquele pedigree de eu vivo mesmo no centro da cidade, é um bocado tudo. Também, não sei se é verdade ou não, nota-se uma procura, sobretudo de estrangeiros, que no início investiam no centro de Lisboa, mas agora começam a ir para o outro lado do Rio, começam a descer um bocadinho mais no mapa. O que é que procuram agora? Estão a sair da cidade, ficar perto o suficiente, mas também longe QB? Certo. Um mercado que tem crescido muito ultimamente, eu diria que tem sido ali na zona de Alcochete, por exemplo, onde têm surgido projetos
modernos com muita qualidade. Aliás, se forem ver o meu TikTok, por exemplo, ou o meu YouTube, tem lá vídeos disso, de casas nesse... Qualquer zona nas periferias tem tido, obviamente, mais procura, sendo que os valores no centro se tornam algo incomportáveis. A nível de perspectiva de investimento, também algumas localizações fazem mais sentido. Portanto, não é só o distanciamento do centro, é também esta perspectiva monetária que as pessoas procuram. Mesmo os estrangeiros, tenham dinheiro ou não, obviamente atentam a isso. Falamos de Nesse valores. género. Por exemplo, Portugal não chega aos valores, por exemplo, de Nova Iorque ou Los Angeles, mas já falamos em valores altos de casas imobiliárias de luxo. Eu diria que sim, lá está, o luxo é... As casas de luxo têm o preço que as pessoas estão dispostas a pagar. As casas únicas têm esta ou seja, particularidade. Podemos entrar em alguns temas comparativos, só que lá está, as pessoas estão dispostas a pagar por aquilo que acham que uma casa vale. E, portanto, por exemplo, em Alcochete temos moradias na ordem de 1.200.000, 1.300.000. Podemos ir um bocadinho... Pronto, se formos para Cascais, obviamente que esses valores podem ir até muito mais. Já houve casas no mercado por 20 milhões, 25 milhões. Mas E a tendência é a subir. a tendência é a subir, exatamente. Porque, comparativamente aos mercados estrangeiros, cá em Portugal os preços ainda são relativamente acessíveis. O crescimento dos preços no mercado imobiliário não é assim tão acentuado. Temos de analisar os ciclos no longo prazo e o que se verifica desde 1990 é um crescimento de 40% em 30 anos, que comparativamente a outros mercados não é de todo chocante. Temos, no entanto, um enorme problema. O nosso poder de compra tem crescido muito pouco e o valor do imobiliário naturalmente tem subido, muito por causa também da influência que os mercados externos têm naqueles que são os valores praticados por cá, especialmente no que toca a matérias-primas, por exemplo. Por outro lado, mais de 50% do património dos portugueses é imobiliário. Portanto, uma subida beneficia bastante gente e de forma muito significativa. João, muito obrigada por esta explicação. Obrigado. E claramente o mercado português e Portugal, pela sua geografia, pelo seu clima, enfim, uma data de circunstâncias. Vai ser sempre apetecível. E muito seguro é possível. Obrigada. Obrigado. E bom trabalho. Obrigada. Portugal mantém todos os seus atributos e, portanto, as pessoas vão continuar a querer viver cá e investir e gastar cá o seu dinheiro. E foi isto. Mais uma vez agradeço à TVI e ao Esta Manhã pelo convite. Espero que desse lado tenham gostado. Qualquer dúvida que tenham, deixem nos comentários a vossa perspectiva sobre o mercado imobiliário de luxo. Também gostava muito de a ler. Por hoje é tudo. Muito obrigado por terem assistido e até à próxima semana. I got food up in the fridge.